Fala galera, beleza? Cara, meu nome é Matheus Acácio do Psicologia de Trader e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito top, cara. Truque da mente, um hack mental para que você possa contornar o medo, para que você possa operar sem sentir medo. E por que isso é importante, cara? Porque Mark Douglas, em seu livro Trading the Zone, ele fala sobre a necessidade de você operar sem medo. E veja que isso é diferente do que você operar com medo, porém ter coragem para fazer uma entrada. Por que isso não é o ideal? Porque quando você está operando com medo e você precisa ter coragem para poder fazer uma entrada, cara, provavelmente a tua análise quem faz é o medo e não você. E é por isso que muitas vezes você tenta analisar alguma coisa, você tenta colocar em prática um conhecimento que você tem, você sabe muito, mas na hora de executar parece que você faz ao contrário, porque muitas vezes você está operando com medo, e é o medo que escolhe as suas entradas e não você, e por isso os resultados ruins. Então a melhor solução, cara, buscar maneiras de contornar o medo para ser capaz de operar sem nenhuma sombra dele nas suas operações diárias e assim por diante, ok? E o que eu quero mostrar hoje é justamente como que você pode conseguir isso, tá certo? Bom, cara, se você não me segue ainda no Instagram, eu vou te lembrar, siga o Instagram do Psicologia de Trader. Lá eu compartilho muitas dicas assim como essa que eu vou dar no vídeo hoje, cara. Também se você não é inscrito nesse canal aqui do YouTube, já se inscreve aí, porque assim como esse daqui é o primeiro vídeo sobre hacks mentais, eu vou trazer diversos outros aí futuramente, beleza? E cara, a matemática para que a gente possa contornar o medo, ela é muito simples, certo? O que você tem que fazer? Vamos brincar aqui um pouco com a psicologia. Liste em um caderno 3 coisas, certo? A primeira delas, que é uma pergunta bem interessante, é você pensar no teu medo, naquilo que você está com medo de arriscar, seja medo de fazer uma entrada maior, seja medo de se frustrar, medo de tentar por muito tempo e não conseguir. Coloca no seguinte assim, cara, diante de tudo isso, diante desse teu medo, coloca assim, por que eu seria babaca de não tentar? Isso mesmo, por que seria um otário, cara, um trouxa se eu não tentasse pelo menos, entendeu? E aí você vai listar ali 3 coisas, por exemplo, olha, eu seria um trouxa, eu seria muito otário por causa disso e disso e disso. E você vai colocar aquilo ali bem presente para você, entendeu? E qual que é a ideia disso, cara? No momento que você lida da seguinte forma, cara, eu seria babaca, eu seria um trouxa, eu seria um idiota, você tá meio que mexendo com o teu ego. E mexer com o teu ego é super importante para que você possa entrar em ação, entendeu? É por isso que muitas vezes você pode estar ali, você não está motivado e tal, mas se alguém disser que você não consegue, ou se alguém vir te desafiar de alguma forma e tal, de uma forma que mexa com o teu ego, normalmente você age, certo? Então, cara, mexer com o ego aqui é fundamental. A segunda pergunta que você pode fazer para você mesmo, e lembrando, cara, isso aqui precisa estar num papel, é você colocar assim, como é que eu me sentiria se eu conseguisse? Ou seja, cara, se você contornar esse medo, e se você conseguir operar sem esse medo, e se você conseguir os resultados que você almeja, cara, como é que você se sentiria? Quais seriam os resultados? Quais seriam as suas conquistas? O que isso ia refletir de bom para você e para a tua família, por exemplo, certo? Meditar nisso, olha, veja que a gente lidou com o ego antes e agora a gente está lidando com um dos melhores sentimentos do ser humano, que é justamente a imaginação, um dos melhores recursos que a gente pode usar, na verdade, né? Você mexer com a imaginação, você tentar se visualizar conquistando algumas coisas, cara, isso por si só vai te trazer para um estado mental onde você pode pensar, poxa, pois é, talvez seja interessante, eu tenho muito a poder conquistar. E a terceira, cara, na minha opinião, é uma das melhores, certo? A terceira pergunta é, o que eu aprenderia se tudo desse errado? E é aqui, cara, onde tudo faz sentido. Sabe por quê? Por causa de uma coisa muito básica. A gente normalmente tem medo da frustração. A gente normalmente tem medo, normalmente quando você está ali diante do gráfico e tal, é óbvio que existe o medo de perder dinheiro também. Mas acima disso, cara, além disso, você tem aquele medo
de se frustrar, aquele medo de tentar e não dar certo. Mas quando você coloca essa pergunta aqui, o que eu aprenderia se tudo desse errado? Tudo muda de figura. Porque você vai pensar assim, cara, eu vou enfrentar o meu medo, eu não vou ser um trouxa, um idiota de não tentar. Se eu conseguir, vai dar muito bom. Porém, se eu não conseguir, eu vou aprender isso, isso e isso. Isso aqui vai me servir muito. Entendeu? Então você vai ficar presente, cara, para que mesmo que tudo dê errado, você vai aprender. Você vai ter algum resultado secundário ali, mesmo que você não consiga. Entendeu? Então, cara, essas perguntas aqui são ferramentas super importantes para que você possa contornar o medo. E lembre, cara, o objetivo é que você, a partir de agora, com o exercício constante dessa ferramenta aqui, você possa ter a capacidade de operar sem medo. Não é para que você opere com medo e tenha coragem para fazer a entrada, porque aí já está errado. A ideia é você neutralizar o medo a ponto de operar sem expectativa, de forma tranquila, sem aquele medo da frustração, sem aquele medo de dar errado, beleza? Cara, se você gostou dessa dica de hoje, desse hack aqui simples, básico, porém muito eficiente, eu vou te pedir para você deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram para mais dicas como essa. Tamo junto e é só o começo.